Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Martins, eu curso Sistemas de Informação, primeiro período, atualmente, e vou mostrar para vocês a resolução do problema que eu propus essa semana. O problema ele tinha uma requisição, que era você trabalhar com uma lista inline, era não fazer uma lista auxiliar para você resolver. Isso faz com que a gente tenha que usar uns conceitos bem interessantes, como o conceito de ponteiro. Então, vamos lá. Embora seja até que simples, é um algoritmo até que elegante, eu achei bem interessante. Então, só relembrando que ponteiro vai ser uma variável que vai armazenar um endereço de memória e não necessariamente o dado em si que você vai trabalhar. Então vamos começar. Primeiro, eu fiz uma função que, o que eu quero que essa função faça? Eu quero que a minha função receba uma lista e retorne a quantidade de tesouros lá, a quantidade de tesouros que são diferentes e retorne também uma lista com os tesouros diferentes. Então, começando aqui. If not lista, retorne 0 e uma lista vazia. Se a lista for vazia, eu não preciso fazer processamento nenhum. Simplesmente vou retornar 0, que vai ser a quantidade de elementos diferentes, e vou retornar uma lista vazia. Certo? Então, se a minha lista tiver pelo menos um elemento, aí que vai começar o nosso processamento. Primeiro, eu inicializei a variável j, que vai ser o meu ponteiro de escrita, começando em 1. E vou utilizar um for para fazer essa parte. Por que eles estão começando em 1? Porque a posição 0 da nossa lista, o primeiro elemento, ele sempre vai ser um elemento único. Então eu não preciso comparar o primeiro elemento com os outros elementos, porque o primeiro sempre vai ser único. Então beleza, começando com um for. Esse for ele vai começar em 1 e vai até o final da lista. Então, o que esse meu for vai fazer? O i vai ser o meu ponteiro de leitura e o meu j vai ser o meu ponteiro de escrita. Se o meu i for diferente do meu i menos 1, eu vou escrever o i na posição j e vou incrementar um j em mais 1. E no final disso tudo eu vou retornar j e a lista com fatiada. Eu vou explicar um pouquinho melhor com um materialzinho que eu fiz aqui, essa parte dos ponteiros. Aqui, ó, basicamente é assim. A gente tem a lista e a gente tem o nosso ponteiro de leitura, que é o i, e a gente tem o nosso ponteiro de escrita. Esse nosso ponteiro de escrita, ele sempre vai ficar testando uma condição, que é a condição do meu elemento atual ser diferente do meu elemento anterior. Então, começando aqui. Os dois são inicializados em 1. O meu elemento i na posição... o meu elemento da lista na posição i, que é 1 agora. 1 é diferente da posição anterior, que também é 1? Falso. Então eu não vou fazer nada. E o meu i, o meu for, passa para a próxima iteração, que é o 2. O meu elemento na posição i, que vai ser 2, ele é diferente da posição anterior, que era 1? Sim. Então eu vou escrever 2 na posição j. E agora a posição j passa a valer 2 e eu vou incrementar o j em mais 1. Certo? Aí de novo. O meu elemento da posição i ele é diferente da posição anterior? 2 é diferente de 2? Falso. Então eu não faço nada. E o meu for passa para a próxima iteração. De novo, o meu elemento dessa posição ele é diferente da posição anterior? 2 é diferente de 2? Falso. Então eu não faço nada e passo para a próxima iteração. Aqui, 3 é diferente de 2? O meu elemento da posição i é diferente dessa posição anterior? Verdade. Então eu vou escrever 3 na posição j e vou incrementar o j em mais 1. De novo, 3 é diferente de 3? Falso. Então, não vou fazer nada. E o meu for passa para a próxima iteração. 4 é diferente de 3? Verdade. Então, na posição j, eu vou escrever 4. 4 é diferente de 4? Falso. Então, eu não vou fazer nada. 5 é diferente de 4? Verdade. Então, na posição j, eu vou escrever 5. E por fim, 5 é diferente
de 5 é diferente desse elemento anterior? Falso. Então eu não faço nada. Ao final disso, né, desse nosso for, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma lista que ela vai estar ordenada, que ela vai ter elementos não repetidos no começo, e vai ter um J que vai ser exatamente a quantidade de elementos não repetidos dessa lista. E esse J vai ser importante porque a gente já vai saber, já vai fazer uma das requisições do problema, e também a gente vai utilizar esse valor do J para cortar o resto da lista. Então, voltando aqui no algoritmo, depois do nosso for, a gente vai ter o começo da lista com os elementos que são diferentes entre si. Então, o que eu vou fazer? Eu vou retornar J, que vai ser a minha quantidade de elementos não repetidos, porque aí eu não vou precisar fazer um for sobre a lista para já contar, já vou fazer tudo direto. E vou retornar a lista com uma operação de slicing. E o que é essa operação? Eu quero que apenas a minha lista até a posição J seja preservada. O resto vai ser cortado. Então, essa parte aqui que a gente deixou os elementos não repetidos vai prevalecer. E essa parte aqui que tem elementos repetidos, né, que tem elementos que não são diferentes, vai ser cortada. Então, a nossa função vai retornar a quantidade de elementos não repetida e a lista com os elementos não repetidos. Agora, eu só preciso trabalhar nos dados de entrada, né? Aqui, a lista repetida, minha variável lista repetida, ela vai receber uma string, que vai ser a string de entrada lá do problema. A minha variável tesouros repetidos, a minha lista tesouros repetidos, ela vai receber uma lista. E o que essa lista, esse for está fazendo? Ele vai pegar a minha lista repetida, que é uma string, vai splitar ela, vai transformar em substrings, e cada pedacinho da string ele vai transformar, ele vai fazer um caching para um inteiro. Então, aqui a gente vai ter a nossa lista, que foi dada anteriormente como uma string, transformada em uma lista de números inteiros. Aí agora eu vou utilizar a função que a gente fez anteriormente, e vou colocar para o K, que vai ser a quantidade de elementos não repetidos, e vou colocar o tesouros únicos, que vai ser a minha lista de tesouros não repetidos. E no final eu vou printar o K e vou printar com um asterisco para que não fique os colchetes da lista. E é isso, a resolução desse problema. Espero que tenha ficado clara a minha explicação. E qualquer dúvida, podem me mandar mensagem, alguma coisa do tipo. Infelizmente, eu ainda sou iniciante de programação, então eu não consigo fornecer para vocês a resolução em outras linguagens. Só que a resolução ela vai sempre ser assim. Você vai ter que fazer uma função que tem um ponteiro de leitura e um ponteiro de escrita, para que você ordene o começo da sua lista e corte o final da sua lista. Então, é isso. Fazendo o teste do nosso algoritmo, né? Vou inicializar ele aqui. A entrada dele eu vou utilizar o exemplo do problema, que é 1, espaço 1, espaço 2, espaço 3. E a saída, né, a quantidade de elementos não repetidos e a lista com os elementos não repetidos.